Então nós vimos no primeiro vídeo alguns aspectos históricos sobre como a sociedade lidava com a questão da autoestima, em especial fizemos ali como marco o século XX, onde até aquele marco, até o século XX, todas as dificuldades, mazelas e coisas ruins que aconteciam na sociedade era tido como um excesso de autoestima e que, portanto, deveria baixar a autoestima das pessoas para que acabasse com esses problemas. A partir do século XX houve uma mudança completa, radical, 180 graus, onde agora o problema não é mais o excesso de autoestima, mas sim a baixa autoestima que faz com que as pessoas não se valorizem, não valorizem o outro. Portanto, a solução agora é levantar a autoestima dessas pessoas. No segundo vídeo nós analisamos uma situação que estava acontecendo na igreja de Corinto, onde os coríntios estavam discutindo, estavam brigando, estavam ali vendo quem seria mais importante que quem era mais importante que quem deveria ser líder de quem. Afinal, um foi discipulado por Paulo, o outro foi discipulado por Pedro, alguns foram discipulados por Apolo, e aí eles estão ali discutindo para saber quem é mais importante que quem. E aí a gente entra com Paulo nessa história, falando ali, usando uma palavra específica para dizer que o ego daquelas pessoas estava inflado, estava doente, estava a ponto de explodir. E aí a gente viu que o ego de Paulo funcionava de uma forma um pouco diferente. E é isso que nós vamos ver agora, nesse vídeo. Porque em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo lembra para esse povo que estava brigando para saber quem era maior do que quem deveria ser líder de quem. Paulo lembra a esse povo que ele era ministro de Deus e que ele tinha um papel, ele tinha uma função a desempenhar ali. E Paulo deixa claro que em relação a esse papel, essa função de ministro de Deus, Paulo pouco se importava com o que os coríntios pensavam sobre ele. E de igual modo, Paulo pouco pensava do que os tribunais humanos poderiam pensar sobre ele. O que Paulo está dizendo é que ele não buscava qualquer veredito, qualquer sentença humana para ele saber o que ele precisava fazer ou quem ele era. E Paulo dizia isso, meus irmãos, porque a identidade de Paulo estava bem firmada. Ele não dependia da chancela humana para ele saber quem de fato ele era. Mas e a nossa identidade? Ela tem sido prisioneira da opinião dos outros? Como conseguir esse estágio de não se importar com o que os outros falam ou pensam acerca de nós? Bom, a resposta dada para essa pergunta natural seria: viva sua vida como se os outros não existissem. Não se importe com os outros, o que importa é o que você pensa sobre você mesmo e o que você quer fazer para ser quem você quer. Enfim, a resposta basicamente seria: se preocupe com o que você pensa acerca de você. A receita dada seria basicamente a única forma que a sociedade moderna sabe e consegue lidar com a baixa autoestima, que é levantando ela, inflando ela, fazendo ela doente, fazendo ela ser o centro de tudo. Só que com Paulo é diferente. Paulo não se julga importante que se exploda os outros, não. Com Paulo não funciona assim. Com Paulo a ideia é que ele é indiferente, e essa é a palavra. Paulo é indiferente com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas acham dele. Só que Paulo vai um pouco mais além, Paulo dá um passo a mais. Paulo também é indiferente, até mesmo com o que ele pensa sobre ele. Paulo diz no versículo 4 do capítulo 2 de 1 Coríntios, que mesmo tendo a consciência limpa, ele não se julga justificado, porque quem julga ele é Deus. Me parece aqui, meus irmãos, que Paulo sabia que algumas pessoas podem até ter a consciência limpa e ainda assim não serem inocentes, porque consciência limpa não é atestado de inocência. Pode até ser atestado de ignorância, mas não de inocência. Tá, tudo bem, eu entendi. Então como que eu posso viver uma vida onde eu sou indiferente ao que as pessoas pensam e falam sobre mim, onde eu sou indiferente ao que eu mesmo penso sobre mim e ainda assim eu continuo tendo uma pessoa com caráter, com ações cristãs que condizem com o que a Bíblia diz e que eu glorifique o Deus que eu sirvo através da minha vida dessa forma? E aí a gente cai mais uma vez numa armadilha, porque a resposta seria: viva de acordo com seus princípios, viva de acordo com os seus critérios. O problema é, nós não conseguimos viver de acordo com os nossos critérios. E Paulo sabia disso, porque Paulo, esse mesmo apóstolo Paulo aqui, que é indiferente para o que os outros pensam sobre ele e também para o que ele pensa sobre ele, é quem escreve dizendo que o bem que ele gostaria de fazer, ele não consegue fazer. No entanto, o mal que ele gostaria de se abster de fazer é esse que ele faz.
Paulo sabe que ele não consegue viver de acordo com os critérios dele. E como que Paulo então consegue esse senso de saber quem de fato ele é, de ter essa identidade bem firmada? Bom, eu preciso te lembrar que Paulo era uma pessoa muito respeitada, muito estudada, de muito conhecimento, uma pessoa culta, falava vários idiomas, ou seja, era uma pessoa que teria toda a capacidade de acordo com a visão humana. Mas ainda assim, quando ele escreve para Timóteo, ele tem o total reconhecimento de quem ele é e da condição dele, porque ele diz: eu sou o principal dos pecadores. E veja bem, Paulo não diz no passado, Paulo não diz que era o principal dos pecadores quando ele perseguia cristãos ou quando ele não conhecia a Cristo. Não, ele diz no presente: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o principal dos pecadores. E nós não estamos acostumados a ver pessoas tão honestas, tão capazes e tão cônscias da sua limitação. Nós não estamos acostumados com isso. Porque para nós é natural fazer uma ligação entre o pecado que nós cometemos e a identidade que nós somos, que nós temos. Só que Paulo não entra nesse jogo. Paulo sabe que o pecado que ele comete não define quem ele é. E da mesma forma, o pecado que você e que eu cometemos não deve definir a identidade que nós temos em Cristo Jesus. Porque muito embora Paulo seja o principal dos pecadores, isso não impede que ele realize o chamamento de Deus para a vida dele. Ele não se sente incapaz de desenvolver aquele trabalho por ser o principal dos pecadores, não. Ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. E Paulo segue dessa forma, não se importando com o que os outros pensam sobre ele, e nem mesmo com o que ele pensa sobre ele, por dois motivos, eu diria. Primeiro, a sua identidade está muito bem firmada em Cristo Jesus. E quando nós temos a nossa identidade muito bem firmada em Cristo Jesus, o nosso ego é saciado. Ele não vive doente, ele não vive inflado, ele não vive chamando a atenção. Ele é saciado. Ele fica ali quietinho, como se não existisse, do mesmo jeito o seu pulmão nesse momento. Você não fica o tempo todo pensando nele, levando a sua atenção até ele. Não, ele simplesmente está ali. A verdade é que a humildade que brota do Evangelho está em não pensarmos em nós mesmos. Pensar no próximo, pensar em Deus, em absolutamente tudo que nós façamos na nossa vida. Um ego satisfeito e não um ego inflado. De modo que ao me relacionar com as pessoas, eu me relaciono pela graça, pela bondade de Deus que existe no fato de eu poder amar uma pessoa diferente de mim, porque eu reconheço Cristo nela. E não me relacionar com ela pelos benefícios que ela pode me dar. Nós não estamos falando em sermos interesseiros e nem de relacionamentos por interesse. Nós estamos falando de relacionamento por amor. Porque qualquer dos dons que nós tivermos, ainda que a gente venda todos os nossos bens e dê aos pobres, sem amor não vale de nada. Não interessa qual é o cargo, qual é a posição, não interessa ali para a igreja de Corinto quem é mais importante do que quem deveria ser líder de quem, porque a essência estava faltando amor. Da mesma forma hoje na igreja moderna, pouco importa quem é líder de quem, se estiver faltando amor. Porque uma pessoa que tem o seu ego satisfeito consegue se alegrar até com a vitória do inimigo, tanto quanto ele se alegra com a sua própria vitória, porque ele consegue reconhecer o agir de Deus na vida das outras pessoas. Porque a mente dele não circunda em torno do seu próprio ego, do seu próprio umbigo, dos seus próprios interesses, daquilo que pode satisfazer ele. Porque aquele povo de Corinto estava brigando para saber quem era líder de quem? Porque eles queriam, o ego estava inflado, eles queriam saber quem era mais importante do que quem, e esqueceram do principal, do amor. Portanto, meus irmãos, aprecie as coisas pelo que elas são. Aprecie o dom da amizade pelo que ele realmente é, onde nós nos fortalecemos mutuamente. E não que eu me relacione com o outro só para eu me fortalecer. Não é pensar mais em mim como a sociedade moderna prega. Também não é pensar menos em mim como a sociedade antigamente pregava. É simplesmente não pensar em mim. Não pensar nos meus interesses, não ser uma pessoa interesseira. Porque o mundo não gira em torno de você. E nem Deus é seu empregado para satisfazer os seus desejos. Ok, eu entendi tudo isso. E como que eu consigo viver uma vida dessa forma? Bom, esse é assunto para o nosso próximo vídeo. Eu espero que Deus tenha falado de alguma forma ao seu coração. Que Deus te abençoe. Deixe seu comentário para a gente discutir o assunto. E a gente se encontra no próximo vídeo.
Deus te abençoe e até lá. Forte abraço.